Continuando aqui sobre os princípios, nós temos também o chamado princípio da igualdade das partes, princípio importante, né? O que é o princípio da igualdade das partes? Ou seja, as partes no processo devem ser consideradas como tratadas em pé de igualdade, né? O autor e o réu devem estar no processo de forma igual. A lei serve para que os dois se observem e o juiz deve tratá-los igualmente, né? Então, esse princípio da igualdade ele é muito importante, né? E ele comporta, é claro, algumas exceções. Por quê? Porque existem situações em que não há igualdade pela força de uma das partes. Por exemplo, na relação de consumo, eu tenho o fornecedor ou o fabricante e tenho o consumidor. Aqui eu não tenho como tratá-los igualmente, porque aqui há uma desigualdade material e econômica, né? O fornecedor ele tem mais poderes de uma ação do que o consumidor, que tem menos conhecimento, até mesmo quando tem dificuldade de fazer provas. Então, o juiz, quando ele vê um desequilíbrio no princípio da desigualdade, ele vai e inverte esse ônus da prova, ou seja, ele pega o consumidor para que o consumidor se iguale ao fornecedor, ele tem que ter mais condições, dar mais proteção ao consumidor. Isso acontece na relação laboral, por exemplo. O Tribunal Laboral ele tem uma função de proteger o trabalhador. Por quê? Porque na relação do trabalhador e do empregador, o empregador tem mais força do que o trabalhador. Tá vendo? Então, o princípio da igualdade tem essa finalidade de igualar as partes, né? Em alguns casos, tem que proteger uma parte em relação à outra sem violar o princípio da imparcialidade. Então, o princípio da igualdade é um princípio extremamente importante para o direito processual civil e para a ação judicial. Nós temos também o chamado princípio do dispositivo, e aqui eu quero chamar a sua atenção, né? O princípio do dispositivo revela o seguinte, olha, que as partes definem o objeto do processo através dos fatos integrantes e da causa de pedir. Então, o que é o princípio do dispositivo, né? Fazendo uma alusão ao princípio da inércia, e que o juiz ele não pode buscar o conflito, mas ele aguarda o conflito chegar até ele, e quando o conflito chega até ele, as partes é que definem o limite desse conflito, né? Ou seja, o conflito é definido pelas partes. A título de exemplo, né? Certa vez eu tive um caso em que um casal estava brigando no divórcio contencioso e estavam discutindo a guarda, estavam discutindo a partilha do patrimônio e estava discutindo uma questão empresarial, sociedade. Então havia essas controvérsias. Essa foi o limite que eles fixaram. Guarda, o divórcio, a guarda, a partilha de bens é uma questão empresarial, de sociedade. Então, fixado o limite, o juiz vai recair, vai julgar de acordo com esse limite. Então, daí nós temos um momento do processo que o juiz vai fixar em que é necessário fazer a prova sobre aquilo que as partes definiram. Isso porque nós temos algo chamado congruência, princípio da congruência, que nada mais é. A demanda existe, né? E o juiz deve dar provimento a essa demanda. Tem que haver uma congruência no que foi pedido, nos fatos que foram narrados e a decisão do juiz. Se tiver algo a mais do que isso viola o princípio da inércia e o princípio do dispositivo. Então, o juiz jamais ele pode julgar, por exemplo, fora do pedido, né? Algo que o autor sequer pediu. O juiz não pode julgar fora do pedido. Nós chamamos, no direito processual, o juiz não pode agir extra, ultra ou cita petita. Ele não pode julgar fora do pedido, ele não pode julgar acima do que foi pedido, ele não pode julgar aquém do que foi pedido. Tem que ter uma congruência entre o pedido, entre o fato do pedido e a decisão e a sentença do juiz. E essa congruência ela está estabelecida a partir do princípio do dispositivo e também do princípio da inércia. Apesar do princípio da inércia e apesar do princípio do dispositivo, né, existe o poder de direção do processo. Ou seja, quando você pega um autocarro, quem conduz o autocarro, quem dá a direção, quem tem um comando ali do autocarro, é o condutor. E da mesma forma no processo civil, né? O juiz, quando ele é convocado, ele passa a assumir a direção dessa ação.
é o controle desse processo. Então, o impulso, quem dá, o juiz, ele tem poder para o quê? Para, por exemplo, mandar citar o réu, mandar intimar a testemunha, marcar a audiência. Ele tem até poder para uma determinada diligência que não foi pedida pelas partes, mas que ele entende necessária para que ele possa compreender a causa e julgá-lo. Então, esse poder de direção, ele não viola o princípio disposivo e nem o princípio da inércia. É o poder que o juiz tem de... Porque quando ele é provocado, ele tem que dar uma resposta a essa provocação. Que a gente chama, ele tem que entregar um provimento, uma decisão para classificar esse conflito. E nesse processo, nessa ação ou nesse procedimento, o juiz, então, ele exerce esse poder de direção. Ele dá impulso oficial ao processo, ele pode determinar diligências, ele pode avocar determinadas informações de órgãos públicos, isso tudo visando a integrar o provimento mais justo nesse processo. Isso é chamado princípio, hoje, o poder de direção do processo.